Doutor Antônio, estamos mais uma vez aqui com muita alegria, com muito prazer, para falar, né, um pouquinho sobre esses últimos, pelo menos 2 meses de trabalho intenso que o Instituto Internacional Sem Fronteira realizou na Europa. Eu sei que grande parte da diretoria do Instituto, né, do Silo, sobre a sua liderança, esteve reunida lá em Portugal para tratar de assuntos relacionados com o Instituto Internacional Sem Fronteira, o Silo do Alimento Frei Humberto Lessing. E uma das coisas que a gente poderia assim, começar destacando é a presença lá no Altis Grande Hotel em Lisboa da nossa nova loja física do Grupo Teodor. Você poderia começar comentando um pouquinho sobre essa atividade? Bom, primeiramente, Padre Oscar, é com muita alegria que a gente retoma os nossos trabalhos através desse podcast no Brasil. Dentro da diretoria, o senhor estava com a gente, 15 dias, trabalhando incessantemente em função do Silo do Alimento Frei Humberto Lessing, não é? Não deixando de responder a sua questão, mas agradecendo fundamentalmente todos os diretores que estiveram presentes, a presidente, o senhor, né, toda a equipe, né, voltada, diretora administrativa internacional, incessantemente trabalhando, né? Então, só tenho como presidente do Instituto Internacional, né, e também formador do Silo do Alimento agradecer a todos vocês pelo desempenho, pela dedicação, pelo envolvimento que está dando uma nova roupagem e toda a estrutura dentro da Europa, iniciando através de Portugal. Voltando à sua questão, padre, né, é com muita alegria e um grande agradecimento, primeiramente, né, ao Grupo Teodor, que, através do seu diretor-presidente, né, Bruno Alampi e sua família, né, puderam também começar o início dos trabalhos através de uma loja dentro de uma rede de hotelarias fundamental, que é o Altis Grande Hotel, na Rua Castilho 11. Né? Uma loja extremamente muito bem constituída, muito bonita, né? Sua formatação, e que o Grupo Teodor não mediu esforços absolutamente para poder investir e deixar que realmente essa primeira loja física tenha não somente, né, o perfil de uma loja que vende joias em prata 925, mas que traduz todo o processo, todo o fundamento, né, do Silo do Alimento Frei Humberto Lessing. Então é com muita alegria e quero aproveitar a oportunidade, padre, de agradecer todos os funcionários do Altis, sem exceção. Obviamente que sempre começo pela nossa querida Cláudia, que é a pessoa que sempre esteve presente dentro do processo. Mas desde o pessoal, né, da porta, da entrada, do café, Dona Cátia, né, o seu Francisco, que é o chefe da entrada, o pessoal da recepção, Dona Cristina, né, Bruno, né, e etc., Arthur. Quero agradecer, e a Dona Carla, né, que não mediu esforço para sempre estar nos acolhendo, né, e nos introduzindo sobre isso. E a família Altis, né, inegavelmente. Né? E o seu Luiz, que realmente pôde ser o primeiro contato para que essa loja pudesse existir na qualidade que existe. Então, o que eu posso dizer é que com muita alegria. E dizer claramente, né, o Silo está sendo constituído porque as vendas, desde o primeiro dia, iniciaram. Lá no Altis. Quer dizer, dessa loja, né? Física. Destacar, né, o carinho, né, a atenção, né, enfim, o comprometimento, né, e o envolvimento de todos ali com o Instituto e com o Silo. Sim. Né? Cada funcionário, cada pessoa interessada em poder realmente propagar a existência e a configuração. Então, como presidente, quero agradecer a família Altis, né?
de ter acolhido e, fundamentalmente, acolhendo o Grupo Teodor, acolhendo o Silo do Alimento, Frei Humberto Lessa. Os trabalhos lá nesse tempo, eu sei que você esteve lá com grande parte da diretoria, quase 2 meses, não ficou restrito, né, a Lisboa, mas também o Instituto esteve presente na Ilha da Madeira, tabulando algumas perspectivas de negócio, de implantação. Fala um pouquinho para a gente sobre a Ilha da Madeira. Bom, primeiramente, a Ilha da Madeira é algo maravilhoso, né? É uma natureza linda, as pessoas são extremamente gentis, né? Alegres, né? Acolhedoras. Tivemos essa experiência por praticamente uma semana, né? E o que se deu, padre? Além da experiência de conhecer o funcionamento parcialmente da ilha, né? Temos 2 questões muito importantes ali que estão sendo fundadas. Primeiro, né, um contrato em andamento com um shopping na Ilha da Madeira. E isso é importantíssimo dizer, que é mais um investimento do Grupo Teodor. Isso tem que ficar muito claro. A dedicação, envolvimento. Comprometimento. Comprometimento, padre. Isso. Né? E a segunda, que hoje também gostaria de a gente poder desdobrar ainda mais, com muita alegria, que é a nossa outra plataforma dos cosméticos. Que está nascendo gigante. Gigante. Né? É uma coisa surpreendente. Né? E a nossa diretora administrativa sugeriu que a linha em Portugal fosse a linha Madeira. Ficou muito legal isso. Né? A linha Brasil, que já estamos aí prontos para começar a produção, né? E a venda no Brasil, em todo o Brasil, através dos distribuidores, né? E a linha Madeira, né? Que está sendo exatamente estruturada, né? Com um produtor da Ilha da Madeira, que é o seu Humberto. Né? Então é muita alegria e a velocidade disso, né? Uma dedicação. E bonito ver também a expectativa, né? Todo mundo torcendo para esses cosméticos estarem no mercado logo, né? E gera até uma certa ansiedade, né? Com essa perspectiva. Muito bonito isso, exato. Muito bom. Né? E tivemos a oportunidade de, pessoalmente, padre, conhecer o local, né? Da produção, né? Do acolhimento, né? Da captação da matéria-prima, né? Do mel, junto com uma questão da areia, que é do Porto de Santos, né? Em Portugal, uma areia fina para poder produzir um esfoliante, por exemplo, que é uma das questões que a gente a matéria-prima é especialíssima. Especialista. Né? Mas uma coisa muito importante, né? Quando fomos conversar com o senhor Humberto, o que é que nós sugerimos? O senhor, eu, todos da diretoria. De que as pessoas é importante saberem isso, que produtores, pequenos produtores, que sofreram e faliram, literalmente, durante o período da pandemia, isso. Né? E estavam prostrados, não tem outra expressão, em relação à falência, o que não seria diferente do sofrimento e a dor em relação a isso. Estão sendo reativados ao mercado através, né, da linha de cosmético, né, do Instituto Internacional Sem Fronteiras. É um reerguimento, né, de Exato. muitas pessoas, Exato. Até sofrendo, prostrados por causa do boom de dificuldade que tiveram na pandemia. A linha dos cosméticos agora é uma esperança, é um renascer para eles. Né? Exatamente. E importante também a gente destacar, doutor, você poderia dizer alguma coisa sobre a operação em relação ao varejo, que lá eles chamam de grosso, né? Isso. Dos cosméticos, das joias, como que estão essas perspectivas? Bom, é outra surpresa, né? Começamos com essa loja física que falamos aí, do Altis, e, consequentemente, os contatos com pessoas que trabalham, que a gente chama no Brasil de atacados, e que lá chama de grosso, né? Tiveram dois posicionamentos muito importantes. Primeiro, eles ficaram encantados com a qualidade das nossas joias. Isso foi uma coisa que impressionou. Né? Brilho, brilho, a qualidade, a consistência. Acabamento, manual. O design. Design. Chamaram muita atenção em relação a isso.
né? E um produto que, na verdade, praticamente não existe, né, na Europa hoje. Exatamente, que é uma das qualificações isso. Ser colocadas que não existe. É. Né? Estão acostumados com outro tipo, com outra qualidade, que não é a nossa qualidade, e por isso ficou tão, despertou tanto interesse em negociações como estão acontecendo. Né? Essa é uma das questões muito importantes que o senhor está colocando. Voltando a Funchal Madeira, eu quero perguntar ao senhor como é que está a situação do silo do alimento. Eu ia abordar essa grande novidade, né? Com muita alegria. E eu posso até mencionar o nome da irmã Idalina, na Ilha da Madeira, que faz um trabalho maravilhoso lá, de ajuda, de serviço a muita gente que tem necessidade. E nas tratativas, né, na perspectiva da gente implantar o silo do alimento na Ilha da Madeira, para a gente servir os nossos irmãos lá da Europa, de Portugal, foi muito claro assim, a alegria, a receptividade da irmã Idalina na perspectiva de nós começarmos a funcionar o silo lá em breve. Bom, também sei que não é só na Ilha da Madeira, não, né? só na ilha, né? Em Coimbra, com a Dona Celeste, um outro trabalho feito por leigos lá, maravilhoso. Nós ficamos sabendo, através de alguns contatos, da esperança, da alegria deles, né, dela, da Dona Celeste em particular, não vendo a hora da gente estabelecer esse ponto, né, de serviço aos irmãos lá em Coimbra também. Então é muito legal o objetivo, né, da estadia do Instituto Internacional Sem Fronteira e do Silo do Alimento foi assim maravilhoso, porque trabalhamos a ideia do início da produção dos cosméticos, diversas negociações e já gerando 2 pontos do silo para servir os irmãos que têm necessidade. E o que o senhor está trazendo faz parte desse percurso que hoje, nesse primeiro podcast de 2023, né, a gente vai começar a contar a pungência, que, na verdade, Padre Oscar, nos assustou muito. O senhor estava lá com a gente, o senhor percebeu que cada dia era uma novidade positiva sobre a evolução da nossa plataforma. Com a chegada do Cosméticos, por que tanta animação do grupo? Porque implica também em mais elementos para o silo do alimento Frei Humberto Lesse. Né? Um projeto que eles se assustaram inicialmente. Por quê? Porque não envolve, né, nenhuma situação monetária o silo do alimento. Não entra dinheiro. Para eles, uma grande novidade. Não é? Segundo, termos já recursos através do que já foi feito da venda ao distribuidor Grupo Teodor, os 15%. Não é? E isso implica em recursos para poder começar a disparar esse abastecimento, esse cuidado com a população dos nossos irmãos em Portugal, do qual vão ser servidos já de início, nesse ano. Então, a soma dessas plataformas tem uma implicação direta no silo do alimento. Importante, né, como você está colocando, a gente pontuar que já está disponível, né, uma parte de recursos para estarem distribuindo em Coimbra e na Ilha da Madeira. Então, não é uma coisa que, vamos ver o que vai acontecer. Não, já é real, já está lá à disposição. Isso é muito importante, já é real. Então, e aí voltamos de novo, o nosso agradecimento ao grupo e à família Teodor, né? De toda a dedicação e investimento em relação a todas essas questões. Né? Então, hoje, o que acontece com o nosso instituto? Né? O servir amplia, a proposta do servir amplia. Né? E cada vez faz mais sentido as pessoas entenderem que plataforma é essa do servir, que plataforma é essa que tem como objetivo fundante o servir. Não é? E com essas duas frentes. Uma coisa, pegando um pouquinho esse gancho, que realmente eu fiquei assim, impressionado,
é com o espanto das pessoas com as quais a gente teve contato, e foram diversas reuniões, diversas pessoas, o espanto deles no sentido, como que pode? Um instituto internacional está voltado para servir o próximo. Isso é novo, né? Eu, pelo menos, e eu acredito que eles também, daí o espanto, é uma primeira experiência que está sendo engendrada. E foi dito ao senhor, inclusive em reuniões que o senhor teve, que eu tive o prazer de participar e escutar, exatamente essa surpresa, né? Como poderia ter algo, ou alguém, ou um grupo que tivesse interessado em servir da maneira que estamos servindo, não é? Sem a questão sendo não monetária, sendo através dos produtos, com transparência e disposição contábil para que as pessoas tivessem acesso. Para não correr o risco, como eles chamam lá, de branqueamento, né, que a gente tem outros nomes por aqui. Né? Então, isso é fundamental. Entender que essa pungência, do qual ainda vai fazer um ano, em março, que iniciamos no Brasil, já estamos em Portugal, literalmente, né, constituídos, né, como uma força, né, do servir presente em cada comunicação, em cada venda. E agora com o lançamento muito próximo, né, nos próximos meses, dos cosméticos, para poder engrossar a fileira, né, do servir, que esse é o nosso grande objetivo. E já isso sendo realidade aqui no Brasil, com mais de 7.000 famílias ajudadas, servidas, né? E com essa disponibilidade agora na Europa. Isso é bênção de Deus, né? Graças a Deus, essa realidade já está presente. Mas uma coisa importante, vamos aproveitar um pouquinho a nossa conversa hoje para dizer que nós temos assim muito boa perspectiva e novidade da implantação de uma nova loja física na capital, em São Paulo. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, o senhor sabe que eu estava pensando sobre os dois pontos, como eu posso tratá-los, né? Voltando um pouquinho na Europa, temos situações em tratativas, né? De um shopping, por exemplo, na Ilha Madeira, e uma outra perspectiva também grande, que a gente já citou algumas vezes aqui, dentro de Lisboa. E agora uma novidade muito importante, voltando para o nosso Brasil, né? Que a possibilidade de uma loja física, né, que a gente chama de espaço conceito, poder acontecer dentro de um dos maiores shoppings em todos os sentidos da capital paulista. Isso também é uma outra alegria, né, e que será desenvolvido também pelo Grupo Teodoro. Temos que dizer isso. São Paulo referência para São Paulo e para o Brasil inteiro. Para o Brasil todo. Para o Brasil todo. todo. É o coração do Brasil. Exato. E só sabe que uma coisa que está chamando a atenção é, no Brasil, como aconteceu em Portugal, né, e está acontecendo, continua acontecendo em Portugal, a procura de atacadistas em relação às nossas frentes de trabalho. Né? É uma coisa nova, né? Exato. As pessoas estão procurando, o distribuidor, nos procurando para poder revenderem os nossos produtos. Né? Agora, o que muda tanto isso? É a função. Qual é a base da função? O silo do alimento. Isso dá uma outra formatação, um outro processo de vida, né? E motivo para as pessoas poderem adquirirem, no momento, as joias em prata 925, né? Dos distribuidores que compram do Instituto, e 15% vai para o Ciro, né? Essa compra, e agora a Futura Cosmético também indo para o mesmo caminho. Aí tem alguns detalhes que é importante a gente ter presente. Um deles, as joias em prata 925, os cosméticos, além de serem produtos top de qualidade, carrega a identidade de servir o irmão. Isso é muito importante, né? Daí toda essa admiração, essa procura, essa busca que, graças a Deus, as pessoas estão enxergando isso. E uma outra, a qualidade das joias, dos produtos e dos cosméticos. Né? Então é uma coisa que realmente é prime. Né? O senhor toca numa questão, né,
que para mim é basal: a identidade. Né? A identidade do servir, como o senhor colocou, se baseia num redescobrir da minha função enquanto pessoa no mundo. Não é? Isso. Consumir é uma coisa, né? Servir é outra coisa. Ser um consumidor faz parte do processo psíquico de todos nós, certo? Mas transformar esse consumo em servir... Em serviço. Isso. Né? Faz toda a diferença a nível de ampliação, tanto psíquica quanto humana. Então, nós tocamos naquilo que começou, na minha leitura, esfarelar. Ser uma questão automática, né, e progressiva do consumo e que é interrompido pelo processo do servir. Então, quando se coloca essa proposta, não é uma proposta simplesmente da continuidade do consumo, mas da renovação de uma proposta de que, ao consumir, eu sirvo porque eu também serei servido, e não porque eu consumo. É uma ideia, eu estava pensando aqui, é uma ideia de humano que precisa evoluir. E a evolução do ser humano, ela passa principalmente, e aí eu lembro até a palavra de Jesus, pela capacidade que a gente tem de enxergar o irmão, a irmã. Passa pela capacidade da gente servir o outro. É isso que caracteriza, é isso que dá o sentido para a nossa passagem aqui por esse planeta. Estamos aqui para tornarmos cada vez mais humanizados. E servir o próximo é o processo. E é interessante que quando o senhor diz isso e fala também desse processo, eu pensei no processo da identificação. Se a gente fala de identidade, fala daquilo que eu me identifico. E a gente tem tido experiências mesmo de pessoas que trabalham com a gente como comunicadores, de situações de se identificarem com determinados símbolos das peças que vendemos. E o quanto que esses símbolos têm podido promover para essas pessoas um resgate na vida delas, né, e a retomada delas poderem se sentir acolhidas, seja por qualquer motivo e a forma delas existirem nas suas crenças. Não importa. Importa que elas possam se sentir acolhidas. E tem que se comunicado dessa forma. Tem utilizado os meios de comunicação para contar sobre essas experiências. Então, a abrangência daquilo que nós estamos fazendo começa a dar, de novo, uma identidade desse processo humano, evolutivo, e que a base, a sustentabilidade é o processo de servir. Por isso que eu volto a dizer: quem não nasceu para servir, não serve para viver. Exatamente. Eu acho que, não tenho certeza, né? O achar é redundância, que, graças a Deus, nós estamos no caminho absolutamente certo. Estamos evoluindo para servir gente por esse planeta fora. Agradecemos, né, a todas as pessoas que estão aí pensando conosco, né, nesse podcast, e pediria para você dar um abraço de despedida aí no pessoal. Bom, primeiramente quero agradecer o senhor de novo, né? Esse diálogo nosso traduz não só a experiência que vivemos, mas para que a gente possa também prestarmos conta do trabalho que desenvolvemos. E que as pessoas possam entender que isso se baseia em responsabilidade e em compromisso. Afinal das contas, somos exatamente, né, a imagem e a voz e a sonorização daqueles que são esquecidos e invisíveis diante do mundo. E temos esse compromisso de restabelecê-los e trazê-los à imagem daquilo que foi esquecido. Então, primeiro quero agradecer muito o senhor em relação a isso. E uma das coisas que eu gostaria, nesse termo, de dizer, que uma das últimas pesquisas em Portugal, nesse momento, 9% de uma população de um pouco mais de 10 milhões, né, 9% estão em plena miséria, né, fome e desamparo dentro de Portugal. Né? Imaginemos essas situações evolutivas acontecendo no mundo inteiro e a função, e não o papel, do Instituto Internacional Sem Fronteiras, através do Silo do Alimento, para que possa realmente acolher a dor e sofrimento de todos.
Então é essa a minha despedida e a comunicação em relação a isso. Eu quero agradecer você, né, que esteve aí nos ouvindo até agora. Agradecer a Deus, agradecer à vida por essa oportunidade e agradecê-lo, porque, na verdade, isso tudo tem um cérebro, né? E o cérebro é você. Muito agradecido, Padre, mas o cérebro de todos nós, e principalmente de alguém que nos ilumina todo santo dia, não é? Nossa Senhora querida. Muito obrigado e até o próximo podcast.